O destaque, 2184 e a anistia. A porta que o Constituinte manteve aberta. Nos últimos meses, o tema da anistia voltou ao centro do debate nacional, não pelo avanço de projetos de lei, mas também pela divulgação de vias interpretativas voltadas a demarcar os seus contornos. Uma observação lateral constante de voto proferido em julgamento do Supremo bastou para suscitar controvérsia. Nela, se sugeria que os crimes contra o Estado Democrático de Direito não seriam passíveis de anistia. Trata-se, vale observar, de solução construída a partir do alargamento de restrição constitucional, mediante leitura que estende as fronteiras da Constituição para além do que nela foi textualmente estatuído. E agora, além de alargar no texto, vai alargar do desejo dos constituintes. A gente vai chegar lá, calma que a gente vai na Biblioteca Nacional, vai chegar lá rapidinho. A questão, no entanto, não é nova. Já na Assembleia Constituinte, a anistia se mostrou tema sensível e carregado de simbolismo, fruto das tensões entre justiça, pacificação e política. Mobilizou à época discursos e manifestações nas quais a memória recente sobre as agruras do regime anterior se entrelaçava ao desejo de uma democracia que aprendesse com as feridas do passado. Fazia-se indispensável conjugar a necessidade de responsabilização com as exigências de reconciliação nacional. O espírito que pautou a decisão adotada sobre o tema pode ser encontrado no discurso de vários constituintes. Jutaí Magalhães, por exemplo, asseverou ter se manifestado reiteradamente contra as propostas que buscam impedir a concessão de anistia, salvo se tratando do crime de tortura. Na mesma linha, Mário Covas, nome histórico é ligado aos tucanos, ponderou que, se não fosse possível compreender que um crime, por mais forte que seja, pode criar circunstâncias para as quais o perdão possa ser considerado, então melhor seria que desqualificássemos o criminoso e o condenássemos à morte. Porque se não tem como o cara receber perdão nenhum, então ele já está condenado para sempre. Corroborando essa visão, Nelson Carneiro declarou não acreditar que se deve impedir o Estado de usar a faculdade da anistia por mais hediondo que seja o crime. Preponderava a compreensão de que a vedação à anistia deveria ser uma medida de caráter excepcional, aplicável somente a delitos específicos e previamente delimitados. E aí entraram algum desses delitos. E não está lá o golpe contra o Estado Democrático. Não está isso. Foi sob essa inspiração que o texto constitucional aprovado definiu os limites aplicáveis à anistia. Segundo estabeleceu o artigo 5º, 43, não sei se parágrafo 43, são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia os crimes de... o que não pode receber anistia. Quais? Tortura, tráfico de entorpecentes, que toca o terror e crimes hediondos. Só isso. Não tá lá, não tá ali. Esquece essa conversa mole. A devida compreensão sobre a questão requer, outro sim, a confrontação de tal solução normativa com um inciso subsequente. Estatuiu-se no artigo 5º, 44, por seu turno, que são imprescindíveis e inafiançáveis os crimes cometidos por grupos armados contra a ordem constitucional e Estado Democrático de Direito. Não é? Pode receber anistia? Pode. Só não é um crime que prescreve ou inafiançável. Então, assim, uma coisa, outra coisa. Que os caras fala, passou 20 anos. Não pode ser processado. Mas se quiser colocar anistia, pode colocar. A diferença é clara. Em ambos os casos, há inafiançabilidade, mas apenas no inciso 43 positivou-se a vedação à anistia. Qualquer tentativa de aplicar extensivamente essa vedação aos crimes referidos no inciso 44 esbarra na própria decisão do Constituinte. A esse propósito, cumpre recordar que, na sessão de 22 de fevereiro de 88, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou o destaque 2184, de autoria do deputado Carlos Alberto Caú. A proposição foi colocada em votação pelo presidente Ulisses Guimarães, que apresentou nos seguintes termos. Está aqui. A gente já leu isso daqui. Eu até vou abrir já o diário do Congresso. Com a aprovação da proposição, para surpresa de alguns constituintes, como noticiou a imprensa na época, e eu adorei o link que o Roger deixou, eu fui atrás de outros.
a Assembleia Nacional Constituinte tomou a decisão inequívoca de suprimir a vedação de anistia aos crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático. O texto originalmente apresentado continha tal restrição, mas ela foi deliberadamente afastada por essa votação do plenário. Em outras palavras, a concessão de anistia para tais condutas foi confiada pelos constituintes ao juízo político dos representantes eleitos pelo povo a ser exercido mediante o devido processo legal. Tanto o texto do Seif quanto o texto do Roger estão muito carregados de juridiquês. Não é a nossa linguagem do dia a dia, a linguagem do povão. A linguagem do povão é a linguagem da imprensa, que vai ficar muito mais claro. Já estamos acabando. Esforços interpretativos que busquem estender o inciso 44, uma limitação que nele não se encontra, ameaçam desfigurar a opção consciente do constituinte. E não era gente igual a Tiririca, não. O Lula era o mais fraco da turma que votou a favor. O Lula é o mais fraco, o mais bestinha. Obrigado, Biblioteca Nacional, por existir. Tá aqui. No dia seguinte, inclusive a forma como a coisa aconteceu, assim, é sensacional. Aquela notinha de bastidor, quem sabe aí teria saído na Mônica Bergamo. E aí, Mônica Bergamo, você poderia ser o responsável por isso, aquela notinha ali, ó, 2 parágrafos. Se escrever 3, vocês já ficam cansados. Tribuna da Imprensa, 23 de fevereiro de 1988. Naquele pedacinho ali, ó, tá no site oficial da Biblioteca Nacional. A Constituinte aprovou ontem emenda aditiva do Carlos Alberto Caô, tornando o crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ela foi aprovada por 281 votos, 120 contrários, 20 abstenções. E olha só agora, essa emenda foi votada após um acordo. A emenda que foi votada foi para falar que esses crimes são inafiançáveis e imprescritíveis. Crimes de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Isso foi votado após um acordo. Com o acordo, tendo Carlos Alberto retirado de seu texto original parte que tornava também insuscetível de anistia a ação de grupos armados. Eu vou tirar... Tiramos a parte que tornava insuscetível de anistia. A gente tirou a parte que proibia anistia. Tá claro? Tá claro? Em português do povão. Se não tá claro, vamos pro pioneiro. 23 de fevereiro de 88. Para surpresa de muitos, emenda aditiva é aprovada. Texto bem padrão, igual ao outro. A Constituinte aprovou ontem emenda aditiva de Carlos Alberto Caô, tornando crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Aí vem, 281 votos favoráveis, 120 votos contra, 20 abstenções. A emenda foi votada depois do acordo entre as diversas lideranças, tendo Carlos Alberto Caô retirado do texto original a parte que tornava também insuscetível de anistia a ação de grupos armados. Tiramos essa parte, porque tem que ter anistia. Pode ter. Foi o que a gente fez. Foram os constituintes, irmão. Os pais fundadores da Sexta República. Agora eu vou pro Monte Olimpo, viu? O Monte Olimpo agora vai ter que seguir a Constituição. Na justificativa da proposta, o Constituinte afirmou que seu objetivo era o de garantir que a transição democrática se realize dentro da ordem e da liberdade sem a utilização de movimentos armados ou de qualquer origem. E olha só, nenhum orador se inscreveu para falar contra a emenda, que acabou aprovada para surpresa de alguns constituintes. Ninguém estava esperando isso. Ninguém falou contra, todo mundo falou a favor. Já que, olha só, todas as emendas aditivas até então votadas haviam sido rejeitadas por não atingir os 280 votos. Nada estava sendo aprovado. Essa foi.
fizeram assim, rejeitaram várias emendas de destaques, mas essa daqui, para permitir a anistia, essa passou. E o povo ficou assim, ó. E aí o companheiro Roger ali, que escreveu no Jota, ele foi atrás de uma matéria ainda melhor. A do Roger tem um gostinho especial, porque é dos golpistas do jornal Estado de São Paulo, Estadão. O jornal da família Mesquita, a família mais golpista da história deste país. Ação de grupo armado, agora crime inafiançável. O mesmo texto e diz, ó, a emenda foi votada depois de acordo entre as diversas lideranças, tendo Carlos Alberto Caú retirado seu texto original à parte, que tornava também suscetível de anistia ações de grupos armados. Eu vou tirar, viu, gente, a parte aqui que proíbe anistia para o grupo. Pronto! Nenhum orador se inscreveu para falar contra a emenda, que acabou aprovada para surpresa de alguns constituintes, já que todas as emendas aditivas até então foram rejeitadas por não atingir os 280 votos. De 420 pessoas, 280 votaram a favor. Era a PEC da época. Veja só, hein? E aí agora? Mas calma que fica melhor. Só porque a gente tá falando do Estadão, eu espero hoje, aqui agora, deputados da direita brasileira, realizem o meu sonho. Expor o Estadão, lembrar do passado golpista deste jornal, explicando por que a família Mesquita é a família mais golpista deste país, envolvida dentro do golpe de Estado da República. Esses desgraçados que tá ali, ó. Golpistas não merecem perdão. Merece, porque vocês mesmos noticiaram no dia 23 de fevereiro de 1988. Então, cala a boca que vocês serão responsabilizados um dia nesta vida. Vocês e a família Marinho. Tá ali, ó. Concordo com a frase, golpista não merece perdão. Todos os jornalistas do Estadão devem perder o emprego e fechar o jornal golpista. Parabéns, Alan dos Santos. Menos que isso aqui, não dá para tratar o Estadão. Só peço para você, de coração, nesse momento aqui, já abro a sessão. O que você achou de importante, às vezes volta. Não precisa nem compartilhar o vídeo se não quiser, mas bate um print, sabe? Traga isso para o debate público. Ajude a divulgar. Se alguém quiser saber com um pouco mais de detalhes, fala, não, o Kim falou sobre isso daí, mas não faço questão de receber o mérito, até porque eu não estou falando nada demais.